Existem momentos na vida em que algo se rompe de forma definitiva. Não é algo que se veja. Não há alarde, nem gritos, nem atos dramáticos. Apenas um silêncio denso, como uma fissura invisível que racha a mente ao meio, separando para sempre a zona de conforto da ignorância da crueza da lucidez. Esse instante, que muitos jamais enfrentam, é aquele em que o verniz das ilusões diárias escorre, revelando a nudez do real. É o despertar súbito para a falta de sentido que permeia todas as experiências humanas. Albert Camus chamou isso de encontro com o absurdo, a percepção brutal de que o mundo jamais responderá às perguntas que nos habitam. Para Camus, a tragédia não é a miséria ou a dor física, mas a clareza, porque quem vive adormecido pelas convenções, abrigado por certezas prontas, não suspeita estar encenando uma ficção. O paradoxo nasce quando alguém acorda e descobre que não há script, não há destino predeterminado que justifique o sofrimento ou dê sentido à marcha silenciosa da existência. Essa lucidez não é libertadora, é uma condenação. Não é quem se julga sábio que desperta, mas quem perde todas as garantias e encara o abismo ininterrupto do real. Um abismo que não é figura de linguagem, é a presença crua de um mundo que segue sem propósito, sem direção, sem redenção. A vida continua seu fluxo impassível. Enquanto isso, o ser humano, agora lúcido de sua pequenez, se questiona: por que seguir? Despertar neste cenário não é atingir alguma iluminação ou verdade elevada. É, como diria Camus, abrir os olhos para o fato de que não há divindade escondida nos bastidores, nenhuma bússola moral guiando o caminho. É encarar que o universo não acolhe nossos clamores nem responde aos nossos lamentos. Qualquer esforço para extrair uma lógica metafísica dele será sempre inútil. Diante disso, o homem desperto já não pode mais se esconder nos anestésicos da massa. As festas, os objetivos impostos, os troféus sociais que sinalizam sucesso. Tudo se revela raso, sem densidade autêntica. E essa é talvez a maldição mais cruel: ter despertado e ser incapaz de voltar a sonhar. Não há como fechar os olhos de novo, pois a visão do absurdo é irreversível. Nenhuma fuga, por mais doce, apaga o sentimento de que todo esforço humano é fútil, não por falta de beleza, mas pela ausência de um sentido absoluto por trás dela. Quem desperta vive num exílio que não se vê, não sai do mundo, mas já não faz parte dele. Permanece entre os demais, mas enxerga o palco vazio por trás da encenação. Ele se torna um estranho, em sua casa, entre os amigos, nas ruas de sempre. Camus descreveu esse estrangeiro não como um herói, mas como a mais nítida expressão da ruptura. Alguém que perdeu o chão e passou a viver como num terminal infinito, onde todos fingem saber para onde vão. A lucidez, então, é um fardo, silencioso, incurável, que se carrega sozinho, sem consolo, sem trégua. É o peso da verdade despida, crua, sem adornos ou histórias que suavizem a dureza de existir sem um porquê. Camus não oferece consolos espirituais nem planta esperanças fantasiosas. Seu olhar é seco, cortante, alheio às doçuras reconfortantes que tantos abraçam para suportar o mundo. Esse é o custo do despertar. Viver com a consciência constante de que a vida é absurda e toda busca por sentido externo terminará no muro gélido da indiferença. Ainda assim, sua visão não mergulha no niilismo absoluto. Camus não rejeita a beleza da vida, nem a possibilidade de tocá-la, mesmo que só por lampejos efêmeros. Mas essa beleza não brota de promessas superiores, e sim da experiência em si, vivida apesar do vazio de sentido. O paradoxo, apenas aceitando o absurdo em sua brutalidade, é que o homem desperto prova um tipo mais íntegro de liberdade. Não uma liberdade mística, mas a liberdade concreta de criar seus próprios valores, mesmo ciente de que não serão universais nem eternos. São valores íntimos, nascidos da decisão de resistir ao nada, sem negar sua presença. Essa resistência é o selo do desperto. Ele não espera prêmios, nem compreensão, nem glória. Sabe que seu caminho será isolado e que suas escolhas soarão insanas aos que ainda dormem, mas caminha mesmo assim, não por fé em um destino final, mas porque percebeu que mover-se é a única saída diante do vácuo. Ele não desafia o absurdo para vencê-lo, mas como um ato de afirmação interior, um gesto de dignidade diante do nada. É nesse gesto que encontra sua rebeldia, que talvez não mude o mundo, mas transforma sua maneira de estar nele. O paradoxo de estar acordado num mundo sonâmbulo não está apenas nas visões que divergem. É algo mais profundo, é a certeza de que, mesmo entre milhões, o lúcido está radicalmente só, pois ninguém pode dividir o peso de sua consciência desperta. Não existe consolo coletivo para quem viu de perto o teatro que sustenta a normalidade. E, paradoxalmente, é dessa solidão que brota uma nova forma de habitar o mundo, onde o absurdo não é negado, mas enfrentado com coragem e sem apelos à esperança.
Dessa solidão extrema nasce uma batalha muda contra a inércia dos costumes. Não é uma guerra visível, é uma resistência discreta, mas intensa, que consome o ser por dentro. O que antes era banal, agora soa falso. Conversas, gestos, compromissos, tudo ganha um tom de farsa para quem não consegue mais fingir. O mundo não mudou. Foi o homem que foi arrancado da corrente hipnótica das tradições mortas. Essa ruptura não traz altivez, mas um desalento pungente. O desperto não quer provar que os outros estão errados. Ele não se alegra com a ilusão alheia. Sente antes uma tristeza quieta, uma saudade de quando ainda podia crer, como uma criança que sonha e não sabe. Mas uma vez banido do paraíso da ignorância, jamais poderá retornar. A lucidez, sem estrutura, vira um fardo brutal. É comum que quem acorda para o absurdo sinta a tentação do niilismo, não por desejo de ruína, mas porque ver o vazio pode empurrar o espírito para uma apatia corrosiva, onde a vida perde cor e fervor. Camus compreendeu esse risco. O abismo não só mostra a ausência de sentido, como sussurra que a única resposta digna seria desistir de agir. Mas esse é um engano mais sutil que as mentiras coletivas. O cinismo e o niilismo não nascem da lucidez, são disfarces de rendição, fugas que se fazem passar por sabedoria. São desvios que permitem ao homem lúcido justificar sua desistência sob o disfarce da inteligência. Mas Camus jamais aceitou essa rota fácil. Para ele, o verdadeiro despertar não conduz ao desprezo pela vida, mas sim a uma nova forma de compromisso com ela. Um compromisso que não brota da esperança em um sentido superior, mas de uma escolha consciente. Viver, agir, criar, mesmo sabendo que nenhum desses atos mudará o destino do cosmos. É uma rebelião íntima, porém não amarga. É a recusa tranquila diante da tentação de capitular ao vazio. Não se trata de otimismo, tampouco de negar o sofrimento que acompanha o estar desperto em um mundo anestesiado. É um ato de coragem lúcida, aceitar que a vida não garante nada e, mesmo assim, valer a pena vivê-la com autenticidade. Essa insubmissão não visa alterar uma estrutura absurda da existência, mas reinventar a maneira como se caminha dentro dela. A força do lúcido não vem da fé cega ou da crença num amanhã redentor, mas da firmeza em resistir à fuga nihilista travestida de lucidez. É aí que nasce uma ética do agora, que não espera troféus nem louros, mas encontra seu valor no gesto simples de viver com inteireza em meio ao incompreensível. E essa inteireza não é ingênua nem exultante, é uma inteireza amarga, alimentada pela honestidade com que se encara a solidão, a finitude e a fragilidade da condição humana. Não exige heroísmo aparente nem atos grandiosos. São gestos sutis, afirmações mínimas, resistências diárias que apenas o desperto reconhece em sua verdadeira dimensão. Ele não precisa de púlpitos, palcos ou plateias. Sua rebelião é íntima, irredutível, imune ao aplauso. Nesse estilo de vida, o absurdo deixa de ser um castigo sem sentido e se torna a rocha onde se ergue uma vida sem disfarces, sem mentiras, sem ornamentos vãos. Viver dessa forma exige disciplina interior, e nem sempre ela se sustenta, pois a sombra da desistência ronda a cada passo. Mas é justamente nesse embate diário que se forja o desperto. Não como mártir da verdade ou salvador de um mundo cego, mas como alguém que, mesmo diante da ausência de propósito, escolhe ainda assim cultivar beleza, oferecer afeto, construir pontes, mesmo sabendo que tudo isso é transitório. A grandeza do desperto não reside na posse de verdades eternas, mas na sua recusa em ajoelhar-se diante da evidência do absurdo. É uma grandeza sem estandartes, sem monumentos, sem narrativas épicas. Uma grandeza silenciosa, que só se revela na forma como se sustenta a própria dignidade em meio a um teatro que para muitos é só uma farsa sem roteiro. Nesse modo de existir não há espaço para desprezo pelos que ainda dormem, não por compaixão ou admiração, mas por compreender que, para muitos, o sono é a única maneira possível de suportar a vida. Você pode forjar sua própria ética, seu próprio rumo, sem outra bússola senão a honestidade do olhar e a coerência dos gestos. Essa liberdade é de outra ordem, radicalmente distinta daquela exaltada por sociedades adormecidas. Não é uma liberdade ditada por códigos ou costumes, mas um impulso existencial que nasce de dentro e não pode ser concedido ou negado por nenhuma instância exterior. Ao assumi-la, o lúcido deixa de esperar que o mundo valide sua presença ou revele algum propósito final. Ele se torna o arquiteto de sua trajetória, ainda que saiba que ela é frágil, transitória e submetida ao acaso. Nesse chão instável, o ato de criar se torna essencial. Criar não como fuga, mas como afirmação diante do vazio. Criar vínculos, obras, experiências, não para enganar a morte, mas para honrar o instante, para viver sem negação nem ilusão.
Cada ato criativo, por mais simples que seja, é uma resposta de liberdade ao absurdo. Não pretende mudar o universo indiferente, mas marca a presença do indivíduo dentro dele. Essa atitude não dissolve a dor, tampouco nega o peso de estar desperto. Mas a dor é integrada numa visão mais ampla, onde ela não é centro absoluto, e sim parte do jogo vital. Ao abandonar a guerra perdida contra o absurdo, o lúcido aprende a coexistir com ele, e até a dançar com sua sombra fiel. Essa dança é a expressão máxima da liberdade. Não é rendição, é uma entrega lúcida à experiência de estar vivo, com tudo o que isso implica. Prazer e ferida, glória e ruína, luz e abismo. A vida, então, não precisa ser justificada por um sentido supremo. Seu valor está em ser vivida com plenitude, sem refúgio na esperança ilusória ou no pessimismo sem fôlego. Esse modo de existir exige uma sensibilidade afiada, capaz de reconhecer beleza no passageiro, no imperfeito, no que se desfaz. Nos ritos do cotidiano, nos gestos banais, o lúcido encontra razões para continuar criando, não para alterar o jogo, mas por ter aprendido a amar o jogo em si. Essa postura não requer heroísmos teatrais, mas uma vigilância constante, uma presença ativa que resiste à indiferença e ao desprezo pela vida. Camus percebeu que esse estilo de vida é, no fundo, profundamente revolucionário, não por querer destruir a ordem social, mas por subverter o impulso ancestral por sentido, certeza e salvação. O lúcido não precisa dessas muletas. Aprendeu a caminhar só, no deserto da existência. E é nesse deserto, fértil em silêncio, que ele encontra comunhão com todos os que, como ele, decidiram habitar o mundo a partir da coragem nua da consciência desperta. Esse reconhecimento não se traduz numa comunidade visível, nem numa irmandade organizada. É uma conexão muda, delicada, e expressa na maneira como esses seres habitam a vida com humildade, coragem e uma ternura áspera que não foge da dor, mas também não desiste da alegria. Essa ternura é, talvez, a expressão mais autêntica da ética do absurdo. Não é ternura pueril, tampouco piedosa, é a ternura que brota do reconhecimento mútuo de nossa nudez essencial, de nossa transitoriedade, da fragilidade que todos partilhamos. Com esse olhar, o lúcido não vê o mundo como réu ou salvação, mas como um companheiro de rota numa estrada sem destino. Isso lhe permite participar da vida social sem sucumbir às farsas e sem desdenhar os que ainda nela se apoiam. Não por crer nas ilusões, mas por compreender que cada ser humano enfrenta o absurdo à sua maneira e nem todos estão prontos para encará-lo com a crueza que a lucidez exige. Essa compreensão não faz do lúcido um pregador do despertar, mas uma testemunha serena de uma verdade que não pode ser ensinada, só vivida, absorvida e encarnada na forma como se atravessa o cotidiano. Essa presença é a mais genuína forma de revolta segundo Camus. Não um grito incendiário, nem uma cruzada redentora, mas uma rebelião contida e constante, visível apenas na forma como se insiste em preservar a dignidade num mundo que insiste em dormir. Aceitar esse destino não é rendição, mas afirmação da última liberdade humana, a de escolher como viver, como amar, como criar, mesmo sabendo que tudo será varrido pelo tempo, pela morte, pelo esquecimento. E é essa aceitação que permite ao desperto fazer as pazes com a vida tal como ela é, sem maquiagem, sem mentira, sem o alívio das promessas. Essa reconciliação não apaga a dor da lucidez, mas a incorpora a uma narrativa mais vasta, onde o sofrimento é apenas uma parte do espetáculo absurdo e magnífico da existência. É nessa aceitação que o lúcido pode enfim provar uma paz distinta da buscada pelos que dormem. Uma paz que não nasce da ignorância, mas da clareza com que se acolhe a brutalidade e a beleza de tudo o que vive. Aceitar a vida sem véus, sem exigir que ela se encaixe em moldes confortáveis ou em mitos apaziguadores, é talvez o ato mais árduo e o mais libertador. Nessa entrega, a lucidez deixa de ser um fardo e se torna uma forma de presença radical. Um jeito de existir com os olhos escancarados, sem fechar o coração à aspereza do real. Quem desperta no meio de um mundo que dorme, descobre que não há missão mais nobre do que honrar essa consciência desperta, não como cruz, mas como chama. E essa chama não mudará o curso do universo, nem abrandará a frieza cósmica, mas pode aquecer uma alma, mesmo nas noites mais escuras. Uma pequena luz, não para guiar caminhos, mas para lembrar que mesmo no coração do absurdo, ainda é possível viver com dignidade, beleza e verdade. Essa escolha silenciosa é uma rebelião mais profunda do que qualquer grito, porque não tenta convencer ninguém, apenas sustenta sua chama, sabendo que ela é breve, como tudo que é humano. Esse é o paradoxo do ser, despertar num mundo que dorme, e mesmo assim, perceber que vale a pena estar vivo. Se este vídeo tocou algo em você, tenho um pedido simples. Curta, comente ou inscreva-se no canal.
Pode parecer banal, mas esse gesto dá fôlego a conteúdos como este e permite que mais pessoas encontrem essa reflexão. Antes de sair, você verá 2 vídeos na tela. Eu não vou dizer sobre o que são, apenas que mergulham ainda mais fundo em temas que ressoam com tudo que compartilhamos aqui. Se você sente que essa jornada está apenas começando, confie, vale a pena continuar. Obrigado por estar aqui e até a próxima travessia.